Mais uma vez nós estamos aqui apresentando o programa Mulheres com Graça, da nossa Igreja Batista Nacional Salem. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso programa. Eu agradeço a presença de vocês, a companhia de vocês aí do outro lado. E eu peço que vocês fiquem à vontade, nos acompanhem mesmo. Qualquer coisa, mande sua pergunta, mande sua sugestão, que nós estamos aqui e agradecemos a sua participação. É um prazer, né, nós estarmos aqui mais uma vez e hoje nós estamos recebendo visitas que vieram de longe, de outro estado. Hoje nós estamos com 2 seminaristas, né? Eles são lá da Bahia e eles estão aqui visitando a nossa cidade, fazendo palestras nas igrejas. E o assunto que eles trazem assim é realmente muito bom, muito interessante, que serve de alerta pra gente. Que às vezes, né, a gente está nesse mundo atual, a gente passa despercebido sobre esse assunto e realmente a gente tem que se atentar a isso. Eu quero passar os avisos da nossa igreja já, né, lembrando que a nossa igreja fica lá no bairro do Maria Luísa 3. Quinta-feira agora não haverá culto, porque os líderes eles estão viajando, né, eles vão estar viajando e eles não vão chegar a tempo para realizar o culto. No domingo nós teremos as nossas 12 horas de adoração. Você é nosso convidado para estar ali adorando a Deus conosco. Serão 12 horas realmente de adoração a Deus, louvor, que você possa compartilhar conosco e receber e sentir a presença de Deus na sua vida. Vai ter o início às 9 horas da manhã e com o encerramento no culto à noite, às 9 horas também. Vamos então estar agradecendo a Deus por mais um programa, mais uma oportunidade que Ele nos dá de estarmos aqui falando do amor dEle por nós, falando da vida dEle. E nós estamos recebendo a graça de Deus sobre as nossas vidas. Vamos então fechar nossos olhos e agradecer a Deus por essa oportunidade. Senhor, mais uma vez, Pai, nós nos colocamos na Tua presença, Senhor, aqui neste programa. E desde já te agradecemos, Pai, porque sabemos que até aqui o Senhor nos ajudou. E eu sei, Deus, que até mais, Senhor, quanto mais o Senhor nos permitir, nós estaremos falando de Ti, Senhor, da Tua graça, do Teu amor. Muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade, Deus, de poder levar, Deus, a Tua palavra, Senhor. E eu sei, Deus, que através desse programa o Senhor tem alcançado vidas, meu Pai. Nós te agradecemos desde já, Senhor. Fica conosco, Pai, em nome de Jesus. Amém. Nós vamos para um breve intervalo e logo após nós vamos estar batendo um papo muito interessante com eles, os seminaristas, o Anderson e o Gabriel, lá do estado da Bahia, que estão aqui. Vai ser um papo bem legal, muito interessante para vocês. Não saia daí, a gente volta já já. Fique com um clipe de louvor e adoração a Deus. Com uma visão renovada sobre a comunicação, a TVLP chegou para levar até você as informações em tempo real. Nosso grupo sabe da importância da notícia verídica, transparente, imparcial e, acima de tudo, com qualidade. TVLP, a nossa TV. Estamos de volta com o programa Mulheres com Graça. Você que está nos acompanhando, como eu já disse, nós estamos recebendo visitas hoje lá do estado da Bahia. São 2 jovens seminaristas e eles estão aqui na cidade de Lençóis Paulista trazendo palestras sobre um conteúdo de muita importância. Como a mídia, a internet, celular, como isso tem interferido na nossa vida, na nossa família. Eu quero apresentar os 2 então, o Anderson e o Gabriel. Eles são estudantes de teologia no Seminário Adventista Latino-Americana
de Teologia na Bahia. Sejam muito bem-vindos, muito obrigado pela presença de vocês, pelo convite aceito. Se apresentem então melhor, para que a gente possa, conhecê-los melhor. Fiquem à vontade, a casa é de vocês. Tá certo. Boa noite, irmãos. A graça e paz a todos que estão nos assistindo. Meu nome é Anderson Araújo, sou estudante de Teologia da Bahia, sou natural de Teresina, Piauí. É um privilégio, é um prazer estar com vocês essa noite, falando um pouquinho da importância da família. É um tema que nós temos trazido aqui a Lençóis Paulista, estamos levando a todas as igrejas e qual a importância, o valor que a família tem. No mundo que nós vivemos hoje, cada vez mais de cabeça para baixo. Nosso amigo Gabriel também vai falar um pouquinho, se apresentar e a graça e paz, que Deus venha nos abençoar, todos nós. Queridos, boa noite a vocês. Quero agradecer o convite, tá? Sabe que é um prazer para nós estar aqui com vocês essa noite, falando de um assunto que é tão importante, família. Desde já agradeço a todos os pastores, que nos receberam aqui em várias igrejas de Lençóis Paulistas, nos receberam muito bem. Um casal em especial muito maravilhoso, o Thiago e a Solange. Um abraço para vocês também, sei que estão nos assistindo agora, para minha esposa. Enfim, família é um assunto fundamental. E nós viemos com o propósito de alertar as famílias cristãs, trazer as informações importantes que ajudarão a todos. Amém. O Anderson e o Gabriel estiveram na nossa igreja, na nossa Batista Salem, domingo, e eles apresentaram um trabalho muito bom, Eu creio que a igreja, todo mundo assim, ficou assim, bem atento realmente ao que está acontecendo, e a gente às vezes não percebe, a gente deixa isso, vai se levando, se envolvendo, e às vezes não percebe realmente o que vem acontecendo, no nosso mundo atual, com a nossa própria família. Gabriel, qual o trabalho que vocês estão realizando aqui em Lençóis Paulista? Então, explique a forma que vocês trabalham com a família. Então, nós temos visitado as igrejas evangélicas, certo? E levamos palestras que falam sobre a importância do culto familiar, do relacionamento entre o casal, a comunicação, relacionamento entre pai e filho, tem sido desgastado com o tempo. A gente tem percebido que neste mundo de atividades, de muitas correrias, às vezes tem sobrado pouco tempo para o relacionamento, para a família. Então a gente visita as igrejas e aborda tanto sobre o culto familiar, tanto sobre a comunicação. Hoje tem muitas pesquisas surgindo, falando sobre como a mídia, eu digo mídia de maneira demasiada, envolvendo tudo aquilo que envolve a mídia, a internet, TV, rádio, enfim, tudo aquilo que ocupa tempo. Como isso de maneira demasiada pode afetar a família cristã. E a gente de maneira muito prática, simples, a gente tem alertado as famílias e valorizando esse patrimônio tão maravilhoso que Deus nos concedeu. Tem até um conselho bíblico que eu queria citar, que está em Salmos 101, verso 3, que diz o seguinte: não porei coisas más diante dos vossos olhos. Eu acho que resume muito bem aquilo que a gente tem abordado. Eu quero até apresentar um vídeo que nós trouxemos aqui, e nossos amigos que estão nos assistindo vão compreender um pouco melhor ainda aquilo que a gente tem feito. Amém. Nós nunca vamos esquecer do dia em que recebemos de Deus o maior de todos os presentes, nossos filhos. Ah, como foi bom olhar aqueles olhinhos que mal conseguiam se abrir, mas que mesmo assim sorriu para nós, como se estivessem afirmando: cheguei. Como foi bom vê-los crescendo, às vezes caindo, se machucando, chorando, às vezes mesmo sem dor, mas faziam questão de levar um beijinho curador que existe apenas no toque dos lábios da mãe.
já não são mais bebês. Hoje nossa maior preocupação é com o que o mundo oferece a todo instante para eles. Nós somos cientes dos perigos que os rodeiam a todo momento. Por isso nós oramos e os entregamos a Deus todos os dias. Mas não podemos nos esquecer que parte da salvação dos nossos filhos estão em nossas próprias mãos. Deus faz a parte dele e nós devemos fazer a nossa, seguindo e ensinando aos nossos filhos o caminho da paz, da alegria, do amor e da esperança. Ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Bom, amados amigos e irmãos, nós vemos que o vídeo deu início com o nascimento. Como é importante o nascimento de um filho, uma filha, para um pai, uma mãe, mas aí vem uma dúvida, uma pergunta à cabeça de muitos pais: como educar? Como conduzir, como formar o caráter dos filhos e o mundo que vivemos? E depois, ao nascimento, os pais levam seus filhos para um nível de educação qual aprenderam com seus pais, aprenderam com seus avós, mas dentro desse nível de educação vem a forma de entretenimento das famílias. E o mundo que vivemos hoje, moderno, cada vez mais moderno, que o mundo está por um clique, a ponta de um dedo ou um toque de uma tela, vemos que aquilo que deveria ser gostoso para os muitos lares tem se tornado um tormento. Como dedicar tempo corretamente para os nossos filhos? Eu lembro que quando os meus avós, fui criado meus avós, contavam história para mim, ou para os seus netos, ali eu deitava no colo do meu avô e assim para ouvir o som da sua voz. E é isso que hoje muitas famílias não têm dedicado aos seus filhos. Dão um tablet, um celular, um Xbox, um PlayStation e diversos jogos que aparentemente vêm ser uma dedicação de tempo para os filhos, mas verdadeiramente tem roubado aquela conversa tão gostosa que antigamente muitos pais tinham. E hoje tem muitos pais que têm estabelecido diálogo com os filhos, mas não uma conversa verdadeiramente que vem estar construindo o caráter aos seus filhos, que na verdade esse tipo de tempo, que alguns consideram assim, vem estar tirando a maior herança que os pais podem deixar aos filhos. Alguns até dizem mesmo: olha, eu vou deixar uma casa, um carro, conta no banco, faculdade, dinheiro que não se possa gastar mais, mas realmente uma herança que os pais podem deixar aos filhos é a formação das 3 rochas, que é a moral, a ética e a decência. Eu tenho certeza que os pais formando o caráter dos filhos corretamente, algo que nós vemos no mundo, não só no Brasil, mas ao redor do mundo. Hoje é febre o vício dos jogos. Se você for numa lan house, na casa de alguma pessoa que tem algum tipo de game lá, e quanto mais
as pessoas têm diversos tipos de games. Na moda hoje está a violência. As pessoas têm aprendido a matar, roubar, prostituição e diversos outros conteúdos através que os jogos levam para dentro dos lares. E é isso que nós estamos fazendo as igrejas, alertando as famílias quais os perigos que esses conteúdos têm levado para dentro do lar. Que alguns, até mesmo pela falta de conhecimento, a inocência, não conheço, não sei, acho que isso daqui é bom para mim, para os meus filhos, minhas filhas, e muitos pais se dão a esse determinado conteúdo, e às vezes quando os filhos chegam a determinada idade e os pais vão se dar conta, quando tira o tempo para conversar, aí vem ser tarde demais. É verdade, sabemos que o uso demasiado da internet, de celular e games, né, é muito prejudicial, principalmente às crianças, né? Isso. Gabriel, como isso daí vem trazendo prejuízo? Quais os prejuízos, né, que esse uso demasiado dessas ferramentas, né, que a gente tem tão fácil hoje à nossa mão, na criança? Qual o prejuízo que traz? Porque nós sabemos que é diferente, né, na criança e o adulto já formado. É verdade, você falou uma coisa bem importante. É diferente criança para adulto. Inclusive, os grandes nomes da psicologia, que a maioria de nós conhecemos, Nietzsche, Freud e outros, Ellen, diz que formamos o caráter de alguém até os 7 anos. Entre 5 e 7 anos você molda o caráter de alguém. Então, até os 7 anos, a criança está vivendo a fase mais importante da vida dela. E qual o problema das mídias em demasia sobre a sua vida? Atrapalha a capacidade de concentração, dificulta o raciocínio, pode provocar hiperatividade, mudança de comportamento, afeta também a memória da criança, e além dos prejuízos morais e sociais. Passamos a ter indivíduos não sociáveis, que se isolam, que preferem o computador do que ter amigos. A gente costuma dizer que as redes sociais estão usadas hoje, que tem um papel importante, inclusive o uso, é claro, dentro do templo, dentro da organização, mas elas acabam aproximando quem está longe e distanciando quem está perto. E o grande distanciamento que ocorre na vida da criança é com seu próprio pai, com sua mãe, que deveria ser seus grandes amigos. E aí isso pode provocar problemas que às vezes são irreversíveis, sabe? Relacionamentos perdidos. Então os prejuízos são vários, poderíamos numerar muitos, mas eu acho que o principal seriam esses que eu citei, que é a formação do caráter sendo afetado. E Anderson, assim, fale um pouquinho pra gente. A família ainda tem esperança? Ainda pode encontrar bons conteúdos na internet? Temos boas fontes que não prejudicam tanto assim o desenvolvimento da criança? E quais são elas? Bom, tem muitos conteúdos gostosos, prazerosos para a família, que realmente pode ser um verdadeiro tempo para a família. Alguns questionamentos que algumas pessoas têm, mas eu conheço, eu sei dos perigos, mas o que realmente eu posso ou não posso fazer? Algumas pessoas logo se preocupam o que ela pode fazer, já que esses conteúdos vêm ser ofensivos para o seu lar. Mas eu posso citar aí um desenho que é muito bom, inclusive ensina Libras, que é a linguagem de surdos e mudos, que poucas pessoas dedicam, e eu também sou fãzão. Libras, estudo Libras também, até para um ministério aí também, que é Patati Patatá. Alguns ficam assim, mas esse desenho pode, esse filme não pode, esse tipo de novela também não é bom para a família, que é o trabalho que é realizado, acreditar na família hoje. Tem poucas pessoas que não acreditam mais no seu lar. Tem pais que abandonam seus filhos ou não veem mais esperança em seus filhos, e os filhos não veem mais esperança em seus pais.
Mas não somente Patati e Patatá, temos outros, Dora Aventureira também, muito bom, conteúdo, tempo aí. E tem N jogos, um quebra-cabeça, por exemplo. Game também, né? A família pode sentar e montar um quebra-cabeça junto. Por quê? Ali desenvolve raciocínio lógico, a coordenação motora, tanto dos adultos como das crianças também. Não só isso, temos jogos que a família pode dedicar juntos. Por exemplo, tem um nome de um jogo que é muito conhecido hoje, que ensina a Bíblia. Opa, como é que é isso? Aprender brincando junto com os filhos. Ou qual melhor? Aprender a Bíblia brincando junto com a família. Um exemplo de um jogo, o Gabriel lembra bem mesmo o nome desse jogo, ele vai falar logo depois aí para nós. Anote aí para você qual tipo de jogo que pode estar te ensinando a Bíblia brincando, mas não somente isso também, mas leitura, músicas, tem muitas coisas boas que a família pode fazer juntos. Por exemplo, minha avó, ela fazia assim com seus netos. Olha, você vai cortar o tomate, você vai cortar a cebola, você vai cortar ali o pimentão e nós vamos fazer o almoço. Com coisas pequenas que nós podemos ensinar os nossos filhos e os pais ensinar os seus filhos e filhas e vir sim a verdadeira valorização do seu lar. Não somente esses conteúdos, algumas pessoas pensam assim, mas é apenas novelas, filmes, desenhos, jogos, internet, que pode a família ter um tempo junto. Não, são pequenas coisas como essa também, simplesmente como fazer um almoço ou juntar o brinquedo aos filhos ou também ali arrumar o quarto. A família pode dedicar tempo um para com o outro e o melhor, de uma forma gostosa, uma forma prazerosa, que os olhos de Deus, o coração de Deus venham repousar e alegrar-se a essa família. É verdade. Hoje em dia a gente, para facilitar a nossa vida, a gente usa a babá eletrônica, né? Babá eletrônica. A televisão, o computador, larga o filho lá e vai lá para a cozinha, vai arrumar a casa, vai limpar, vai arrumar a bagunça que o próprio filho faz, né? Às vezes você fica em casa, é uma loucura, não dá tempo nem de respirar, na hora que você olha já tá tudo sujo de novo, né? Então aí você acaba colocando o coitadinho ali sentado na frente ali da babá eletrônica para você poder, fazer. Mas realmente isso é um alerta muito bom, porque a gente acaba perdendo esses valores, de estar junto com a criança, educando, ensinando ela ali as tarefas de casa, a importância disso, Isso. Nós vamos falar também no próximo bloco até que ponto, esses bons conteúdos também pode prejudicar, De que maneira esses bons conteúdos também usados, de forma abusiva, também prejudica. Não é só os maus que prejudica, Se tudo que é exagerado, prejudica. Posso dar um exemplo? Pode. Você em casa, com certeza, todos nós gostamos de uva, não é assim? Poucas pessoas que nós nos viramos, faz a pergunta, você gosta de uva? Ela responde sim. Você gosta de maçã? Sim, também eu gosto. Mas nós sabemos que se nós comermos a uva em quantidade errada, além do que é para nós comermos, que o nosso corpo suporta, ela pode prejudicar. Assim também, apesar que alguns conteúdos bons para a família, o tempo da família, também de forma errada pode prejudicar. É isso que nós vamos explicar um pouquinho aí. Muito bom. Então, não saia daí, já a gente volta, fique com mais um clipe de adoração ao nosso Deus e já a gente volta com mais esse bate-papo super interessante, super importante para nós, aprendermos a dar valor, ao que realmente tem valor na nossa vida. Não saia daí, nós já voltamos.
Voltamos então com o programa Mulheres com Graça. E você que nos acompanha, né, ou você está chegando agora, nós estamos recebendo hoje os seminaristas Anderson e o Gabriel. Eles são lá do estado da Bahia, estão aqui, né, em Lençóis, nos visitando, trazendo palestra, ensinamentos, né, sobre internet, mídia, games, né, como tudo isso tem influenciado a nossa família, como tudo isso tem prejudicado principalmente as nossas crianças. Então, nós vamos dar continuidade e como a gente estava falando, né, que até os bons conteúdos, né, se usado de maneira abusiva, também podem, né, prejudicar. Como isso prejudicaria uma criança, né, com esses bons conteúdos, Gabriel? Explique-nos isso. Olha, você falou muito bem. Tudo em demasia é prejudicial, até mesmo aquilo que é bom. Existe uma série de problemas, mas para mim o principal seria a alienação. Nos tornar alienados àquilo. Tudo aquilo que ocupa muito nosso tempo, que se torna um vício, é prejudicial porque vai me impedir de realizar coisas que eu poderia fazer. Então, assim, até mesmo aqueles que gostam de ler muito a Bíblia, se só leem a Bíblia, eu passo o dia inteiro lendo a Bíblia e deixa de ter uma vida social, de transmitir aquilo que leu para as pessoas, ela se torna uma pessoa isolada e alienada. Então, até o mesmo conteúdo que é bom, em excesso, que gastar tempo demais naquilo ali, vai trazer prejuízos. Olha, e está sobre os ombros de cada pai uma responsabilidade muito grande. Eu queria deixar 2 informações importantes para você que me assiste hoje. Primeira coisa, foi feita uma pesquisa pela Unesco há uns dias atrás e constatou que o tempo que a criança passa dormindo representa 33% do seu tempo. O tempo que ela passa na escola representa 26% do seu tempo. O tempo que ela passa em casa representa 40% do seu tempo. E o tempo que ela passa na igreja representa apenas 1% do seu tempo. Apenas 1% da criança ela passa na igreja. 40% é em casa. Eu quero dizer uma coisa para você que talvez seja um pouco duro, mas é real. Às vezes os nossos lares têm se tornado mais perigosos do que lá fora, a rua. Porque o que a criança tem visto? Há pouco tempo foi feita uma segunda pesquisa falando sobre conteúdos que são úteis para formar o caráter do indivíduo, e o que as pessoas veem de mais comum no dia a dia, assistem de mais comum no dia a dia, acaba sendo apenas 4% útil para a formação do caráter de uma criança. Então nós temos que avaliar muito bem aquilo que assistimos, aquilo que vemos, e parabéns por nos assistir, tá certo? Aquilo que assistimos, aquilo que fazemos, para que isso não gere alienação, nem conteúdos que sejam agressivos à nossa família, certo? No ano passado, uma grande escritora, inclusive da faculdade de Yale, nos Estados Unidos, ela publicou que crianças menores de 12 anos não deveria ter smartphone. Isso gerou um escândalo na época, uma discussão. Depois ela colocou os porquês disso e constatou que realmente mais de 1 hora por dia em videogames, internet, web, para crianças menores de 12 anos, tá certo? Podem trazer sérios problemas. Problemas tais que já citamos no início naquela primeira pergunta. E como o Anderson prometeu no bloco anterior, tem um jogo chamado Arno, que é um game sobre o livro do Apocalipse. E é um game muito interessante. Além de você só poder avançar cada fase somente depois que você aprende capítulos do livro, você consegue se divertir, você aprende curiosidades, você aprende sobre os símbolos que João usou ali para ilustrar determinadas coisas, e se torna educativo, se torna importante para conhecer a Bíblia, e moralmente é excelente. Mas, como eu disse anteriormente, não vai passar
o dia inteiro jogando mesmo sendo apocalipse, porque isso não vai ser interessante para você nem para sua vida. Verdade. Bom, nós já falamos sobre crianças, sobre os nossos filhos, né, de como podemos evitar problemas e ajudá-los a serem adultos melhores. E na relação marido e mulher, para o casal, qual a influência desse uso exagerado desses recursos, né? Como isso afeta o casamento? Então, vou te dizer outra coisa que é importante aqui também. O IBGE publicou no ano de 2010, isso vai estar disponível no IBGE, você pode conferir depois, que o divórcio no Brasil cresceu em torno de 200%. E foi publicado algumas referências do aumento do divórcio. E as principais causas seriam falta de comunicação, um ponto até que o Anderson vai comentar, falta de realização sexual e problemas financeiros. Seriam as 3 principais causas de divórcio. Além do mais, hoje, a cada 12 casamentos, 6 se separam, 4 se toleram e apenas 2 são felizes. E as causas disso? Repito, comunicação, falta de realização sexual e problemas financeiros. E a mídia está relacionada com tudo isso. Pesquisas apontam que, por exemplo, assistir muitos filmes românticos podem atrapalhar o casal. Por quê? Porque traça um perfil de um indivíduo, ou do seu cônjuge, quanto do homem, da mulher, de um ser que não é fato, não existe. E às vezes a esposa começa a comparar, eu digo a esposa que as mulheres gostam mais de filme de romântico que os homens, e começa a ver que o marido dela não tem nada do que aquele homem que deu a vida pelo relacionamento, que leva flores todos os dias, que abre a porta do carro e que faz outras coisas mais, todos os dias dão presente. As mulheres gostam de tudo isso, as mulheres devem ser bem tratadas, mas eu creio que nós não podemos criar um perfil que não existe. E cada ser humano tem temperamentos, tem forma de agir diferenciadas, e dentro do relacionamento a gente tem que aprender a respeitar tudo isso, certo? E eu creio que para melhorar relacionamentos temos que melhorar a comunicação, certo? E para fazer isso temos que tirar um pouco aquilo que ocupa o nosso tempo e impede que o casal se comunique melhor. Eu acho que o Anderson vai esclarecer um pouquinho melhor sobre esse assunto. Bom, nós sabemos que a comunicação ela é a base de tudo. E sabemos que o casal, você fez a pergunta, o que afeta o casal? Nós sabemos que a estrutura, o alicerce de um lar é o casal. Se o casal não estiver bem, a família não estará bem. E, consequentemente, é um efeito dominó, onde os filhos também irão sofrer com os problemas que o casal estão vivenciando. E como Gabriel citou, os 3 pontos aos casais, uma primeira delas é a comunicação. Nas empresas, no trabalho, no dia a dia, se haver uma falha de comunicação, vem estar trazendo, acarretando diversos problemas. Um exemplo como eu dei, quando deitava ao peito ali do meu avô para ouvir, escutar o som da sua voz, e quando eles contavam história, os meus avós ficavam conversando. Aí até mesmo eles citavam, olha, isso é conversa de adulto, vai brincar. E ali, muitas crianças hoje, nós não vemos mais essa atitude, alguns também. Posso citar uma coisa, mas antes, preste bem atenção você que está vendo aí, antes de falar, nós temos que saber ouvir. E algo que os casais precisam aprender é a arte de ouvir. Porque até mesmo quando o sangue esquenta um pouquinho, você deixou a toalha em cima da cama, o sabonete está cheio de água, escovar os dentes, a reclamação que alguns casais, alguns pontos que alguns casais têm um com o outro, que todo casal se conhece, sabe até mesmo pelo olhar, que existe a comunicação verbal e a não verbal. E alguns
até mesmo tem apelidos que apenas eles conhecem, sabem esses apelidos gerados um para com o outro de uma forma carinhosa. Mas, amados, eu quero deixar para vocês a primeira coisa, que antes de falar, temos que aprender a ouvir. E tem algumas pessoas que têm essa barreira, não gostam de ouvir. Eu quero falar, mas não quero ouvir de forma alguma, porque o errado é você. Mas olha, a mulher ela gosta muito, mas muito de conversar. O homem nem tanto. Isso é comprovado, estatística até mesmo, dados, alguns psicólogos falam que a mulher ela tem aí mais de 8.000 palavras por dia, o homem 5.000, às vezes o trabalho ele gasta todas as 5.000 dele, e quando chega em casa a mulher gastou apenas 1.000 com os filhos ou com o dia a dia, os afazeres do seu dia, e a mulher quer conversar quando o esposo chega. E olha, mas sabe qual a atitude correta de todos os maridos para fortalecer a estrutura familiar? Esposa, como foi seu dia? Conta aí para mim. Gastar ali 10 a 15 minutos sentado no sofá ou na mesa da cozinha para conversar com a sua esposa. E olha, quantas coisas os casais podem descobrir dedicando esse pequeno tempo um para com o outro. A comunicação é a base de tudo. Anderson, eu creio que tem alguns amigos que devem estar pensando assim, olha, mas você está falando tudo isso aí, é interessante, mas é que você não conhece o meu cônjuge, meu esposo, minha esposa. É difícil e estamos enfrentando conflitos. Quero usar a Bíblia e te dar um conselho. Depois você pode anotar, conferir na sua Bíblia, Gênesis capítulo 2, verso 18. Eu quero ler aqui na minha Bíblia, eu queria que você conferisse depois e viesse a ler com seu esposo, tá certo? Gênesis 2, verso 18. O texto bíblico diz assim: Então o Senhor declarou, não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que seja, algumas traduções diz adjuntora, outros dizem auxiliadora, que lhe corresponda. Aqui existe uma palavra do hebraico, mas que é transliterada também pela Septuaginta, que quer dizer, de maneira literal, Ezé Kenegno. Ela quer dizer que o homem, Deus criou a mulher correspondente ao homem, mas o oposto do homem. Que homem e mulheres foram criados correspondentes, mas ao mesmo tempo opostos. O que isso quer dizer? Que apesar de serem dois seres completamente diferentes, eles se encaixam, se unem de maneira perfeita. Sabe, Deus conhece as suas dificuldades, sabe do desafio que o casal enfrenta, de como é difícil a relação a dois. Mas existe uma bênção de Deus para o casal. Casamento, família é um plano de Deus. E a Bíblia mesmo diz, olha, a mulher é o oposto do homem, mas é correspondente ao homem. Tanto o homem necessita da mulher, e tanto a mulher necessita do homem. E com certeza, se vocês buscarem auxílio do Senhor, conseguirão ter uma vida feliz a dois, apesar dos grandes desafios. É verdade. Essa diferença, essa diferença de cabeça, vamos dizer assim, estrutura emocional. De como pensa, o homem, como pensa a mulher. Às vezes a mulher tá, o marido tem uma ação lá e gera uma reação na mulher, nossa, é o fim do mundo aquilo, E aí vira a cara, passa o final de semana sem conversar, não é verdade? Muitas vezes acontece isso. Porque foi assim, faltou realmente comunicação. A mulher entendeu aquela ação do marido, geralmente fechado, que não quer se comunicar, e a mulher muito, não sei, enxerida, às vezes intrometida, quer saber demais, e o homem geralmente fechado, não quer comentar, não quer conversar ali naquele momento, e a mulher entende aquilo como, faz aquela tempestade, no copo d'água, como diz, e realmente aí faltou a comunicação,
estragou tudo, né? Estraga tudo. E assim, realmente é complicado, né? A comunicação. Eu falo isso porque eu sou mulher, né? Às vezes isso acontece comigo. A né? mulher gosta de ser ouvida. A O mulher homem não gosta gosta de falar e a mulher gosta. E se o homem, como eu falei, se ter o tempo, dedicar apenas para ouvir ali, só ouvir, já que ele não gosta de falar, isso será o suficiente também para os dois. Ela falou e ele ouviu e vice-versa. Tem uma coisa muito importante, já que estamos falando sobre comunicação. Falando sobre comunicação na vida das crianças, né? Existe diferença entre conversar e dialogar, disciplinar e corrigir, mas trazendo para o casal, às vezes a maior parte da comunicação do casal é não verbal. Eu acho que ambos deveriam explorar isso um pouco mais. É claro que a comunicação verbal é importante, mas ser mais perceptível a não verbal. Às vezes tua esposa, o teu esposo apenas te olha de determinada maneira e você deveria perceber que talvez algo que você falou anteriormente na frente de alguém, enfim, incomodou, machucou. E às vezes um fica quieto, calado. Se o casal entendesse melhor um pouquinho dos gestos não verbais, talvez ajudaria muito. E dizem que 70% ou mais da nossa comunicação é não verbal. Eu queria dizer para você, olha, preste mais atenção no seu esposo, preste atenção mais na sua esposa, porque talvez você está dentro de uma situação meio que constrangedora até. E ela está ali pedindo socorro para você, com gesto, não pode falar, mas está sinalizando. Então esteja atento a isso para que o casamento também melhore e se torne algo mais saudável para vocês. Bom, é isso. No nosso trabalho estamos desenvolvendo aqui em Lençóis Paulista sobre família, a estruturação familiar, acreditar na família. E como nós sabemos e temos hoje, e falamos um pouquinho aí dos conteúdos que têm roubado o tempo, um deles é os filmes. Tem muitos casais que acham que estando à frente da maior tela, colocando na sua sala, aquela de 60, 72 polegadas, e aí outras TVs maiores, quanto mais a TV for maior, melhor para a família. E aí se faz uma pipoca e dedica ali um tempo de 1 hora, 1h30, 2 horas, depende do tamanho do filme. Lógico que tem muitos filmes que são indevidos para os casais. E tem muitos filmes que são bons para os casais também, para a família em si. Mas esses filmes que são aconselhados, um deles que eu amo demais e gosto de estar assistindo, que alguns mas já está ultrapassado. Mas no pensar de estar ultrapassado, também estão ultrapassando a comunicação onde há falhas. Por exemplo, Prova de Fogo é um dos filmes que estimula a comunicação verbal e não verbal do casal. Ele faz com que leve os casais à reflexão um para com o outro, porque daí esses filmes qual não levam a reflexões, filmes de ação, terror, morte, tiroteios que nós vimos aí, vê um amortecimento dos sentimentos um para com o outro. E daí o que? Um vira para o outro olha assim, que conversar o quê? Até mesmo hoje nós vemos e provamos isso na realidade, que tem casais, um está na ponta do sofá e o outro na outra ponta. Um está com o computador e o outro com o celular. Estão os dois conversando até mesmo pelo Face, nada de errado com as redes sociais, porque as redes sociais também nos proporcionam muitas coisas boas, mas a verdadeira comunicação verbal não tem. Alguns até dizem, estimula a escrita, o raciocínio, mas realmente o casal tem que tirar tempo para o contato. Você falou aí de filmes, Anderson. Eu me lembrei de uma outra coisa importante também. Isso é fundamental, bons conteúdos, mas como é maléfico os maus conteúdos. Filmes muito violentos, como videogames também, nas crianças, eles se tornam um vício. Teve até depois do atentado no Rio de Janeiro, aquele rapaz entrou na
escola em Realengo e matou 12 crianças, enfim. Uma psiquiatra comentando sobre o assunto diz que a ação repetida de matar através de um videogame ou de exposição a filmes violentos cria um certo vício, dependência, até o determinado ponto que o indivíduo quer sair daquilo que é virtual, que é irreal, e quer usar isso na prática, com tendências agressivas, desrespeitosas, certo? E tem muitos filhos que ficam um tempo expostos a esse tipo de conteúdo, e às vezes quando os pais chamam, ouvem gritos, certo? Até alguns ficam abusivos para com os pais, porque estão presos a uma situação decadente. Outra coisa importante, até uma frase de um autor que eu gosto muito, ele fala o seguinte: olha, nascemos originais e morremos cópias. Nascemos originais e morremos cópias. O que é que ele quer dizer com isso? É que com o passar dos anos o ser humano é tão influenciado pelo que está à sua volta que em determinado período ele deixa de ser ele mesmo. E por deixar de ser ele mesmo, a família sofre, os pais sofrem, os relacionamentos padecem. E isso é muito triste, mas tem sido realizado. Olha, hoje a mídia dita o que você veste, dita o que você come, dita os lugares que você deveria frequentar, os amigos que deveria ter. Então, assim, até que ponto isso é bom? Até que ponto isso é ruim? A gente não pode ser taxativo, tá assim, tá certo, isso aqui tá errado. Eu acho que cada família deveria avaliar aquilo que está sendo prejudicial para si e aquilo que poderia ser usado, que vai ser importante. Temos conselhos bíblicos que sustentam essa ideia. Se um olho te faz pecar, o que a Bíblia nos diz? Arranca e lança fora. É melhor entrar no reino do céu faltando um olho do que padecer o corpo inteiro. Não isso de maneira literal, mas se tem alguma coisa na tua casa que ocupa muito teu tempo, te afasta de Deus, te impede de orar, te impede de dar atenção para os teus filhos, olha, é bom você deixar de ter. Eu digo isso não somente de objetos, mas até de animais. Há pouco tempo eu conversei com um rapaz. Todos os dias que ele chegava do trabalho, a primeira coisa que ele fazia era deixar a mala dele e abraçar o cachorro. Pegava o cachorro, nossa, meu cachorro, e beijava o cachorro, e brincava com o cachorro. Depois que ele brincava no quintal com o cachorro, ele entrava pro lar e aí ia falar com o filho, ia falar com a esposa, enfim. E com o passar do tempo, a criança dele começou a ficar mais isolada, mais calada, até um estado que a criança dele foi lá e matou o cachorro. Ele conseguiu o veneno com um coleguinha, colocou veneno na comida do cachorro e matou o cachorro. E ele ficou desesperado com a morte do seu cão e tal. Tentou levar no veterinário para salvar o animal, mas não deu. E depois descobriu que foi o filho. E ele, ao perguntar à criança por que daquela coisa, falou assim: olha, pai, se toda vez que você chegava, a primeira pessoa que você ia atrás era o cachorro e deixava ele de lado, eu matei o cachorro para ver se agora você vem me abraçar, para ver se você vem brincar comigo. Então, uma reação de uma criança de 7 anos, 8 anos, que estava perdendo a referência paterna, estava se sentindo trocado pelo cachorro. Um problema de autoestima também, quem sabe. Mas esse fato pode nos ajudar a refletir um pouco. Será que temos dado atenção a algo que tem ficado como tivesse um maior valor do que a nossa própria família? Até mesmo o nosso trabalho. Trabalhamos porque queremos o bem-estar do nosso lar, queremos o bem-estar da nossa família. Mas até que ponto o excesso de trabalho é bom? Até que ponto isso não vai estar ferindo a minha esposa, os meus filhos, a minha família? Então, vale a pena refletir sobre esses assuntos. Muito bom. Eu queria que vocês, então, passassem, assim, o plano de vocês aqui, Contato? Os seus contatos, assim, a forma, que vocês estão trabalhando, como que as pessoas podem,
chegar até vocês, né? Ou vocês chegarem até elas, né? Como vocês estão fazendo visita, né, nas casas. Fique à vontade, então, passe o contato de vocês. Aí no final tem também o telefone, o e-mail. E quem quiser realmente contatar, né, os nossos irmãos, o Anderson e o Gabriel, para aprender mais sobre família, que é o grande projeto de Deus, e até estão tentando acabar com isso, né? As leis, né, estão tentando acabar com esse grande projeto de Deus. Fique à vontade, entre em contato conosco, né? Nós temos o contato deles e eles vão falar então um pouquinho melhor como você pode, né, chegar mais perto, né, desse conteúdo que eles têm, como você faz para se, né, se alimentar mais sobre esse assunto. Ok, olha, nós iremos estar aqui em Lençóis Paulista até a próxima segunda-feira. E todos aqueles que desejam entrar em contato conosco, mandar uma pergunta, vai poder, através do nosso e-mail, que vai ficar no link depois, nosso telefone, tanto o meu quanto do Anderson. Nós levamos palestra para as igrejas evangélicas, tá certo? A partir do dia 18 de junho, nós estaremos em Sorocaba, Votorantim região. Aquele amigo pastor que quer levar essa mensagem para sua igreja, é só entrar em contato com a gente, vai ser um prazer visitar você, levar essa mensagem para sua família. E você que está aí em casa, que também quer tirar uma dúvida, olha, eu quero um material, alguma coisa que ajude a minha família, a gente pode te ajudar também com informações e fazer esse material chegar até você de alguma maneira, tá certo? E vai ser um prazer recebê-lo. Tiver como anotar aí, pr.gabrielsantos@hotmail.com, tá certo? E um abraço e muito obrigado por estar aqui com a gente. Bom, meu muito obrigado a vocês. Eu quero dedicar um último conselho que Deus dá para nós. Lá em 1 Timóteo 5, verso 8, diz assim: mas se alguém não tem cuidados dos seus, e principalmente da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. Atenção que Deus nos chama para o cuidado do nosso lar. Que a palavra lar significa L de lealdade, A de amor e R de religião. E o nosso contato, como o Gabriel já falou, vai estar no link. E meu e-mail, andersonchesca@gmail.com. Chesca com TCHESCA. Chesca, Anderson Chesca. Que o Papai do Céu abençoe a cada um de vocês e toda a sua família. Muito obrigado. Amém. Eu quero então agradecer muito vocês. Muito obrigada pela presença de vocês aqui. Eu acho que assim, foi um presente de Deus, né? Poder trazer vocês aqui hoje, né, no nosso programa Mulheres com Graça. E assim, a gente aprendeu realmente, né, que a gente tem que se atentar, né, ao que está acontecendo ao nosso redor. E às vezes a gente passa despercebido disso, né? E, nossa, eu quero, assim, agradecer a Deus, né? Eu creio que a palavra que vocês trouxeram, eu sei que alcançou pessoas, né, que estão nos assistindo. Eu sei que a partir de hoje essas pessoas também vão se conscientizar, né, sobre a importância realmente da família, da comunicação na família. Eu quero agradecer então a você que esteve conosco até agora. Muito obrigado. Eu quero deixar uma frase que tem aqui na minha Bíblia, que fala assim, né, a segurança da criança. A segurança de uma criança não está baseada em quanto seus pais a amam, mas sim enquanto seus pais amam um ao outro. Porque a criança olha, né, para nós e nós somos o espelho para ela, né? Então, eu quero te agradecer, muito obrigado a vocês, muito obrigado pela sua companhia. Tenham todos uma ótima semana e terça-feira que vem a gente vai estar aqui também nesse mesmo horário, das 8h30 às 9h30. E que vocês tenham uma semana abençoada na graça e na paz do nosso Senhor Jesus. Fiquem com Deus, boa noite, ótima semana a todos. Até lá. Tchau, graça e paz.